gostaria de trazer um assunto muito complicado, muito difícil de entender e causa muita divisão entre a membresia da igreja. Tocar nesse assunto é uma polêmica, mas como não sou pastor presidente de igreja, posso falar com isso com tranquilidade, sem nenhum tipo de problema. A igreja e a transparência financeira. A igreja e a transparência financeira. Até que ponto a membresia não precisa saber de determinadas coisas que acontecem com o dinheiro da igreja? Para onde vai seu dízimo, para onde vai suas ofertas, o que acontece? Isso aí fica tudo em off. Alguns pastores alegam que não pode dizer os valores por causa de pessoas que mal intencionada. E não pode dizer também os valores do dizimista porque vai expor o salário das pessoas. Glória a Deus, glória a Deus. Mas eu não quero entrar nessa questão aí propriamente dita. Eu quero falar sobre o movimento financeiro e algumas satisfações que o pastor tem por obrigação de passar para a igreja, quando ele é um pastor honesto. Sei. Algumas perguntas que nós queremos fazer, e pontuei aqui, aonde está a transparência, tá? E a credibilidade. Aonde está a transparência, tem credibilidade. Tudo que tem transparência tem credibilidade. Quando não tem transparência, a coisa fica meio duvidosa, certo? Mas se houve uma transparência, não vai haver um descrédito em relação às demais pessoas. Começando do princípio que a igreja não paga imposto, ela é isenta de imposto, ela não declara imposto de renda da sua renda normalmente e vai por aí afora. Mas algumas satisfações que os pastores têm que dar à igreja. Algumas satisfações que os pastores têm que dar à igreja. A desculpa é que não pode dar o valor total, nem pode botar o nome do dizimista e nem pode dizer os valores do dizimista. Mas algumas satisfações é obrigatório dar à igreja. Primeiro, quanto custou aquele cantor ou aquele pastor que você convidou para pregar ou cantar na tua igreja? Primeiro, você perguntou à igreja se você poderia pagar 8 mil, 10 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil que saiu do bolso da igreja para pagar aquele cantor? Você perguntou à igreja, ou deu satisfação, irmãos, esse cantor que vai vir pregar aqui cobrou 8 mil reais. É falta de ética. Não é falta de ética, não. Isso se chama transparência. Coisa que nós estamos perdendo. Nós estamos perdendo a transparência da igreja e estamos ficando desacreditados. Certo? A segunda coisa é perguntar antes de gastar. Perguntar antes de gastar ou comprar. O pastor, ele não pergunta à igreja, ele não pergunta, não dá uma satisfação à igreja, irmãos, eu vou comprar isso, eu vou comprar aquilo, eu vou comprar aquilo outro. Ele não fala, ele compra e depois ele manda a conta para a igreja. Meu Deus. E tem coisas que a igreja nem fica sabendo, certo? Outra coisa também é quanto custou o carro que o pastor comprou. Quanto custou? Será que o pastor vai ter coragem de dizer para você que o carro dele, que ele anda, que custou do dinheiro da igreja, quando sai do dinheiro da igreja, que o carro é da igreja, certo? Qual foi o valor do carro? Se ele não diz o valor do carro e o carro está no nome da igreja, tem alguma coisa de errado aí que ele não quer dar a nota de esclarecimento. Qual o custo que tem o pastor da igreja? Qual o custo que ele tem? No total, não é só o salário. Qual o custo que ele tem? Será que a igreja paga a luz dele, paga a água dele, paga a gasolina dele? Qual é o custo dele? Não só o custo de salário, mas o custo também
de coisas que ele gasta no dia a dia. Outra coisa, quanto gasta de conta de luz, de água, de gás, se tiver, na sede e nas congregações. Quanto gasta de conta de luz? Isso o pastor pode dizer. Qual é o gasto da igreja? Qual é o custo da igreja? Ele vai ter mais credibilidade com o povo, certo? Outra coisa também, gastou com o quê? Qual foi aquele gasto daquele mês? Foi com o quê? O pastor tem por obrigação de dizer, porque o dinheiro não é dele, é da membresia da igreja, certo? Quando se gasta, quanto se gasta com funcionário de um modo geral, direto ou indiretamente dentro da igreja? A igreja tem funcionário. Não vai dizer que o fulano ganha tanto, Beltrano ganha tanto, mas num contexto geral, nós gastamos 30 mil com funcionários. É obrigação da igreja participar quanto se gasta com funcionários e se tem funcionários, certo? Quanto entrou de despesa e de lucro? Glória a Deus. Glória a Deus. Quanto entrou de despesa? Quanto saiu de despesa? Quanto saiu de despesa? Saiu tanto. Quanto lucrou? Tanto. Isso o pastor deveria dar uma satisfação para a igreja. Ah, mas não pode, porque é secreto. Sociedade secreta, eu tenho um nome para isso. Certo? Vamos lá. Que conta fica depositado o dinheiro da igreja? No CNPJ da igreja ou no CPF de alguém? Se a tua igreja não tem um CNPJ, eu aconselho você a conversar com o teu pastor para ele registrar a igreja. Igreja não pode ficar no CPF de ninguém. Igreja tem que ter CNPJ. E a conta bancária tem que estar no CNPJ da igreja, não do pastor, não da esposa do pastor, não da filha do pastor, não. Tem que estar no CNPJ da igreja. É uma perguntinha, são esclarecimento que o pastor deveria fazer com a igreja, mas não faz. Por que não faz? Alguns faz e outros não faz. O custo com ações sociais, quanto foi? Para quem foi? Sem precisar dar nome. O custo social da igreja. Esse mês nós gastamos tanto com ações social. Gastamos X com isso, Y com aquilo outro, P com aquilo outro e por aí afora. É uma satisfação que o pastor tem que dar para a igreja. Certo? O carro que o pastor anda, que diz que é da igreja, este está no CPF do pastor ou está no CNPJ da igreja? O pastor precisa dar uma satisfaçãozinha. Porque se ele sair, ele leva o carro. Se tiver no nome dele. Se ele sair como pastor da igreja e entrar um outro, ele leva o carro dele porque está no nome dele. Mas foi comprado com o dinheiro dele. Foi comprado com o dinheiro da igreja. Se não tiver essa transparência, o pastor ele perde a credibilidade, conforme as igrejas no Brasil, algumas estão perdendo a credibilidade. Não, nada a ver, irmão. Isso aí é por sofrimento, que eu não se tenho vergonha na cara de se tratar de mim, se comprar alimento. Sem precisar citar valores, quem recebe pela igreja? Sem precisar citar valores. A minha esposa recebe, o meu filho recebe, o meu tio recebe, meu vizinho recebe, meu primo recebe da igreja. Isso precisa ser comunicado à igreja, quem recebe da igreja, sem especificar valores e sem dar nome aos bois. Por isso você cria uma transparência. Irmãos, a minha esposa recebe por mês um valor X de ajuda que a igreja dá para ela. Então essa igreja, ela fica sabendo para onde está indo o dinheiro dela. Não, mas isso é uma coisa sigilosa. Por que sigilo? Para que sigilo? Sigilo de quê? É caixa preta, por acaso? Ou é cartão do Lula, que se coloca sigilo? É o Vaticano que se coloca sigilo nas contas do Vaticano? Não. A igreja ela tem que ser transparente financeiramente, certo? Sem precisar citar valores, certo?
compra de terreno, aluguel de imóvel, bem adquirido financeiramente, precisa ser dado satisfação à igreja antes de ser adquirido. Antes de ser adquirido, não é depois de ser adquirido. O pastor é um administrador que ele pode colocar um outro administrador, mas na verdade, antes dele comprar, não é fazer igual ao outro, que pega e compra e depois fica no desespero e fica nisso aí, ó. Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. Eu não estou suportando mais. Eu estou no limite, Brasil. Eu não tenho vergonha de falar isso. Eu não suporto mais. Certo? Então, preste bem atenção nessa história. O pastor precisa, antes de comprar aquele terreno, antes de comprar aquele imóvel, antes de comprar aquele outro imóvel, ele precisa dar uma satisfação para a igreja que ele vai comprar. Não depois de comprar, encher a igreja de carnê e dizer, já compramos, temos que pagar, temos uma despesa de 15 mil mês que vem, temos que fazer uma campanha, temos que fazer isso, temos que fazer aquilo outro. Descontroladamente. A igreja precisa saber o que o pastor faz com o dinheiro, certo? Na compra de um templo ou uma reforma de uma igreja, adquirido de qualquer situação, precisa explicar à igreja quanto foi o gasto que ali foi feito com transparência. Irmãos, nós gastamos com a congregação tal X, nós gastamos com a congregação tal Y. A igreja precisa dessa satisfação. O meu pastor, que eu não vou citar o nome dele, quando ele foi fazer uma campanha para comprar um novo templo, certo? Porque aquele estava muito pequeno, ele falou com a igreja, deu satisfação com a igreja, e disse para a igreja que ele ia comprar e o valor das prestações quanto foi. Então as pessoas estavam cientes do que estava acontecendo. Não é você chegar e pegar e comprar e depois dizer, irmãos, caneta aqui, eu comprei o terreno do lado, comprei ali, já comprei, já fiz e tem que pagar. Isso é covardia que o pastor às vezes faz com a igreja. Chega! Chega! Certo? Porque o dinheiro não é dele. Não é o pastor que decide o que vai ser feito com o dinheiro da igreja. Ele não é o dono da igreja e nem o administrador financeiro dessa igreja. O administrador financeiro dessa igreja é a membresia. Fique ligado, é a membresia, porque você precisa dar uma satisfação. Você mexe com o dinheiro, mas a satisfação você precisa dar quem dá esse dinheiro para a igreja. Quem doa esse dinheiro para a igreja, certo? E o Senhor Todo-Poderoso, eu vou ler um versículo e para você poder ter uma ideia de uma situação que acontece financeiramente, o dízimo não está diretamente no Novo Testamento. Já cansei de bater nessa tecla que dízimo não está diretamente no Novo Testamento, está indiretamente. Diretamente não. Jesus não mandou dar dízimo, ele mandou dar oferta. Não, por favor, não venha me apedrejar. Jesus não mandou dar dízimo. Ele falou das ofertas da viúva e o apóstolo Paulo falou das ofertas da viúva. Não falou de dízimo. Lá no hebreu tem uma coisa muito antes. Ah, mas o dízimo foi antes da lei. Não quero saber. Malaquias 3,10 é Antigo Testamento. Ele não está no Novo Testamento. E Jesus não falou, trazei todos os dízimos da casa do tesouro. Ele mandou trazer as ofertas. Mas vamos pular essa parte. Vamos supor que o pastor cobre o dízimo da igreja, baseando-se no Antigo Testamento. Eu vou ler aqui numa tradução mais amplificada, porque está escrito lá em Malaquias 3,10 o seguinte: trazei todos os dízimos da casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Depois fazei prova de mim, tá? Que tiraria o devorador, tarará, sararia a tua terra, que você sabe o que está escrito. Mas se a gente se baseasse, vamos supor, vamos acreditar que também está no Novo Testamento esse versículo. Eu vou ler numa versão mais amplificada, que fica melhor de entendimento. Eu, o Senhor, ao invés de trazer todos os dízimos na casa do Senhor, está escrito assim: eu, o Senhor,
o Todo-Poderoso, ordeno que tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo, para que abasteça de comida a minha casa. Ponham-se à prova e verão que eu abrirei a janela do céu e farei sair sobre vós a maior e ricas, abundante abastança. Lembre-se de um detalhe. Não está escrito assim. Mesmo nessa versão e na outra versão, trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja um bom microfone na igreja. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja um bom carro para o pastor. Trazei todos os dízimos à igreja para que haja um bom templo bonito. Tudo isso é plausível. Tudo isso é plausível. Mas a base legal que o pastor deveria ser sincero em dizer, que trazei todos os dízimos para que haja mantimento. 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 Certo? Não coisas perecíveis. Um bom templo, um bom isso, um bom aquilo outro, é muito bom para a igreja. Mas o dízimo aqui está se referindo a ser dado para ter mantimento, para ter comida para quem? Eu gostaria de ler aqui para você um trecho bem rápido, que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, 42. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, 42. Certo? Diz o seguinte: descreve primeiro a comunhão que se tinha na igreja, que perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações, certo? E eles vendiam suas propriedades e nenhum deles tinham deficiência de nada, porque um ajudava o outro. Está no livro de Atos, capítulo 2, 42 ao 47. Eu vou ler tudo para o vídeo não ficar grande. Então, os dízimos, as ofertas aqui, que aqui não está falando sobre dízimo, está falando as ofertas das casas que eles vendiam, das coisas que eles vendiam, dos bois que eles vendiam, esses era dividido entre os irmãos para mantimento, para sobrevivência social. Não era para o templo. Aqui está claro. Não se iluda. Leia exatamente no livro de Atos, capítulo 2, 42 ao 47, que você vai ver que lá está escrito que os dízimos, que as ofertas que eram dadas, não está dizendo dízimo, que as ofertas que eram dadas, que era colocado nos pés dos apóstolos, era simplesmente para manutenção da papá, que nenhum deles havia necessidade nenhuma, porque um vendia a sua casa e repartia uns aos outros. Não está dizendo aqui que os discípulos administravam isso aí. Não está dizendo aqui que a igreja administrava isso aí. Estava dizendo que eles pegavam, vendiam suas propriedades, as suas casas e repartiam um com o outro, e nenhum deles tinha falta de nada, porque era repartido entre eles. Não é isso que acontece hoje em dia, principalmente no Brasil. O dinheiro vai para a mão do pastor, entre aspas, e dali ele faz o que ele quer com o dinheiro. E os necessitados, e as pessoas da igreja, e as pessoas que precisam, na verdade, elas precisam e ficam precisando. Porque o pastor, alguns pastores, não estão nem aí com as ovelhas. Quer uma verdade? Os pastores hoje estão tão cara de pau, alguns pastores estão tão cara de pau, eu vou abrir o jogo, que nem as ovelhas visita mais. As ovelhas ficam doentes, ficam enfermas, fica com resfriado, fica com isso, fica com aquilo outro, fica até doente com doenças em estado terminal. E os pastores não visitam mais. Manda alguém. Antigamente ainda se tinha uma comissão de visita. Hoje em dia, ele manda uma mensagenzinha fraquinha no WhatsApp, porque o pastor não cheira mais ovelha. Ele não tem cheiro de ovelha. Pastor que não tem cheiro de ovelha não é pastor. O pastor tem que cheirar a ovelha, porque ele vive no meio das ovelhas. O pastor, ele não vive separado, ele não é papa da igreja, ele não é o tal, ele não é o cara que tem que esticar tapete vermelho, não. Ele tem que estar no meio, ele é ovelha também. Então fica essa palavra de reflexão. A igreja precisa ter transparência financeira, porque está virando um bagunção.
está virando um bagunção. E esse bagunção está tirando as pessoas de dentro da igreja. Porque as pessoas olham e veem pastores aí, desenfreadamente, fazendo coisas absurdas com o dinheiro da igreja. E a igreja por si própria não pode dizer: ah, mas a minha igreja, todos que quiserem podem ler o livro lá. Tenta fazer o seguinte, tenta pedir o teu pastor para ler o livro da igreja. Ele vai te perseguir. Ele vai te perseguir. Porque ele vai descobrir que você não é boi de manada. Quando muitos pastores abrem a boca e dizem o seguinte: qualquer um aqui pode entrar lá na secretaria ou na tesouraria e perguntar ao tesoureiro o livro caixa, quanto que entra, quanto que sai. Qualquer um aqui, que principalmente se for dizimista, pode fazer isso. Mas se você fizer, o teu pastor vai te perseguir. Sabe por que ele vai te perseguir? Que ele vai olhar e vai dizer: esse cara aí não é bobo. Eu preciso de pessoas que eu controle, que eu tenha poder sobre essas pessoas. Fica aí uma palavra de reflexão. Não é para você esfriar na fé, porque existem igrejas boas, existem igrejas sábias. Eu gostei do Silas, vou dizer o nome do Silas para ficar mais claro, entre outras coisas, que ele uma vez contou quanto que ele ganhava. Ele pegou na televisão e colocou: o meu salário é X, e eu já ganhei X de oferta. Sujeito homem, fala a verdade. Sujeito que honra as calças que veste, além de ser pastor que honra as calças que veste, ele fala a verdade com a igreja. Eu gastei tanto com isso, tanto com aquilo, meu carro custou tanto, e é tanto, e o valor é tanto. É assim que funciona. Não se esconder atrás do púlpito, não se esconder da falsa ilusão de enganar o povo e dizer: não, as pessoas não podem saber quanto que entra e quanto que sai, porque nem todo mundo aqui vai entender. Vai entender sim. Quando há transparência, as pessoas têm mais credibilidade em você, as pessoas acreditam mais em você. A credibilidade, aonde vai as campanhas que você faz, o dinheiro que se arrecada da igreja, para onde vai? O que se faz? Não custa nada apresentar uma nota fiscal, não custa nada apresentar uma situação que você gastou, em que você gasta as coisas. De vez em quando, já que você não pode fazer num culto aberto, tenta fazer num culto mais fechado, mas faça isso, ou faça num culto aberto, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum você expor a verdade. Clareza, não o esconder. Bota um filho para trabalhar, ninguém sabe quanto o filho ganha, se o filho ganha. Bota a esposa, que a esposa nem funcionária é da igreja, mas ela ganha dinheiro da igreja. O pastor já ganha o salário dele, mas o carro, a gasolina é pago pela igreja, o aluguel dele é pago pela igreja, a casa dele é paga pela igreja, mas ele já ganha o salário dele. É deputado? Se ele tem um salário dele, ele tem que sobreviver com o salário dele. Certo? Isso eu me complico em dizer, porque sou pastor também. Eu me complico em me dizer que eu sou pastor também. Só não estou liderando a igreja, mas já liderei e sei como é que funciona. A transparência está em primeiro plano. Não tendo transparência, a tua religião é falha, é falsa, é mentirosa. Então não venha com essa desculpinha esfarrapada dizendo que não pode dizer o valor da importância do dinheiro. Você não vai dizer da importância do dinheiro, mas você vai dizer aonde você gasta o dinheiro. Não pode, né? Fica difícil dizer, né? Porque senão as pessoas vão descobrirem e não vão ficar na tua igreja. Mas aquele que fala a verdade, ele pode ter até uma igreja vazia, mas as pessoas confiam nele. O que é importante, não é igreja cheia, não é igreja vazia. O importante é o pastor ser transparente. O pastor ser sujeito homem, de honrar as calças que veste e dizer: gastamos tanto, usamos tanto com obra social, temos tantos funcionários aqui trabalhando na igreja. Então, para não se estender mais, eu sei que isso é difícil no Brasil, porque todo mundo fica quietinho com a desculpa que não pode dizer o valor. Até o dia que o governo começar a cobrar o imposto das igrejas. Aí a igreja vai ter que abrir o livro, aí vai ficar pior. Aí não vai ser a membresia que vai saber, não. Vai ser o governo federal, o governo estadual, o governo municipal, a população vai saber o que entra e o que sai da tua igreja, quem dizima e quem não dizima. Tem países que é assim. Tem países que eu estudei no outro dia, que o dizimista, ele preenche dados
constando quanto que ele ganha. E aqui dali vai para a declaração do imposto de renda. Certo? Então, fique esperto, porque ocultar as coisas daquelas pessoas que têm direito é omitir, e omitir é quase como roubar. Não fique triste comigo, mas essa é a grande verdade. Fica com Deus e até a próxima.